Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de julho de 2025. Bendito seja o nome do Senhor, pelo seu cuidado e bondade para conosco. Uma noite tranquila, em paz, descanso e esse novo dia pela graça do Senhor. Juntos para a nossa devocional, o texto que separamos encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, versos 11 a 14, quando o apóstolo Paulo tem a necessidade de admoestar, na verdade, o apóstolo São Pedro, quando lemos o seguinte: quando, porém, Pedro, o Cefas, veio à cidade de Antioquia, eu lhe resisti face a face, porque ele se tornou repreensível. Pois, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, aqueles chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão, ou os judeus. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar por tal dissimulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, o Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Irmãos, esse é um texto que nos fala de um momento muito significativo, porque, sobretudo ali na região da Galácia, uma influência muito séria da parte dos judeus começou a se estabelecer e a se impor. Eles queriam que aquelas pessoas que não eram judias de origem, eram gentios e se converteram a Cristo, receberam a Jesus, deveriam também, como os judeus, observar uma série de preceitos relativos à alimentação, a festas, a dias especiais no calendário judaico, etc. E aqui vemos que Pedro não levou isso em conta, estava convivendo bem com todos os convertidos que não eram judeus. Porém, quando os partidários de Tiago, que era mais restrito, como se pode saber, né, e ver pela história, e até pela carta de São Tiago, ele era bem tendente ao aspecto ainda das tradições judaicas. E então Pedro começa a mudar o seu comportamento e a afastar-se dos gentios na igreja, criando assim um ambiente desagradável, a ponto do próprio Barnabé também assumir essa postura. E aí diz o texto que o apóstolo Paulo repreende. Admoestar aqui é repreender, na verdade. E Paulo faz isso de uma maneira bastante direta. Ele resistiu a Pedro cara a cara. Então, o preço da liderança, né, é muito alto. Porque a liderança, claro, tem privilégios, mas tem responsabilidades. Então, aqui nós vemos alguns aspectos da liderança e as implicações de responsabilidade. Primeiro, é preciso resistir à deturpação, à distorção daquilo que é o correto, daquilo que é o ético, daquilo que é certo. E Paulo tinha, evidentemente, a diretriz da parte do Senhor de que quem era judeu deveria até manter as suas tradições judaicas, nada contra, porque faz parte do povo dele. Mas gentio não tem nada a ver com a observância de ritos, normas, questões às vezes estéticas, ou questões de dieta alimentar, ou guardar festas, ou vestimentas, ou tocar certos instrumentos como o chofar, essas coisas que infelizmente ainda hoje estão
se entremetendo na vida da igreja. Tem muita gente que assume equivocadamente essas realidades. Nós não somos judeus, nós somos gentios, a quem Deus alcançou com a sua graça. Então nós não temos vínculo com as questões tradicionais, históricas, no sentido das festas. Eu não tenho que celebrar a festa das cabanas ou dos tabernáculos, Yom Kippur. Não tenho. Isso não, dia da purificação, isso não diz respeito a mim, diz respeito aos judeus pela história deles. A própria Páscoa é uma cerimônia dos judeus e para os judeus, como diz o apóstolo São João. Mas há pessoas que insistem que nós devemos manter essas questões. São chamados de judaizantes. Querem impor observâncias que, na verdade, não nos dizem respeito em termos de povo de Israel. Nós não somos judeus. Nós somos cristãos, salvos pela graça de Deus por meio de Jesus. E aí Paulo aqui, com a liderança que tinha, vê a responsabilidade em resistir à distorção. Às vezes vemos questões sérias em termos de comportamento, posturas, liturgia e, sobretudo, doutrina, que acaba prejudicando a realidade do Evangelho. E nós não podemos ser coniventes. Nós temos que assumir uma postura, às vezes, antipática, uma postura, às vezes, de resistência a essa distorção, a essa deturpação. Claro que isso pode causar dificuldades, como certamente causaria e causou ali naquele momento. Isso teve que ter até a convocação de um concílio da igreja, o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo de número 15, quando vai decidir o que se vai fazer, porque os gentios são obrigados ou não a se circuncidar, por exemplo, ou guardar outras coisas. Então a igreja tem que decidir. Então a liderança, que é uma bênção de Deus, tem também, com os privilégios, a sua responsabilidade. E aqui havia uma implicação séria de que, para ser salvo, ninguém tem que guardar a lei, porque ninguém consegue guardar a lei para a salvação. E o mais importante era, de fato, a integridade e a pureza da fé, preservando o vínculo, preservando a realidade da comunhão dos santos. Deus nos abençoe para que tenhamos consciência disso, de andarmos de acordo com o que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Que tenhamos aí essa consciência e assim vivamos para a glória, honra e louvor do Senhor. Que assim seja e Ele nos abençoe. Amém. Amém.